Achou que eu não ia voltar, né? Estou aqui. Vamos juntos até a aprovação no Fisco de Guarulhos, tá? Vamos falar sobre essa parte bem importante aqui, que é o prazo para o pagamento do ITBI, tá? Então o ITBI será pago através de documento de arrecadação próprio nos seguintes prazos, tá? Então, no caso de instrumento público, tá? Que é a escritura, antes de efetivar o ato. No caso de instrumento particular, em 30 dias, tá, da celebração do instrumento particular. Caso o instrumento público seja lavrado após o expediente bancário, o recolhimento do ITBI poderá ser efetuado no primeiro dia útil posterior à lavratura. Então, por exemplo, ele foi lá no cartório e ele registrou esse documento, ele lavrou essa escritura às 16h30. O expediente bancário já estava fechado, então ele tem no primeiro dia útil posterior à lavratura, ele deve fazer o recolhimento do ITBI que é incidente sobre essa lavratura, tá? Devendo também constar no corpo do instrumento público a informação de que foi lavrado após o expediente bancário. Constar no corpo do instrumento o valor do recolhimento do ITBI que ele deve fazer no primeiro dia útil subsequente à lavratura. E o cartório responsável pela lavratura comunicar ao fisco também no primeiro dia útil subsequente à lavratura o fato, tá certo? Prazo para pagamento do ITBI em 30 dias antes da assinatura da respectiva carta de arrematação, adjudicação e remissão. No caso de oferecimento de embargos, o prazo é contado da sentença que os rejeitar, também 30 dias aqui, tá certo? Em 30 dias também, da data da assinatura do termo ou do trânsito em julgado da sentença, no caso de termo judicial ou sentença judicial. Decorem esses prazinhos, tá? São bem importantes, esse aqui e do quadrinho anterior. Os débitos vencidos são encaminhados à Secretaria de Assuntos Jurídicos para cobrança imediata, com inscrição na dívida ativa. Parcelamento do ITBI, também bem importante, tá? Então o pagamento do ITBI ele pode ser tanto à vista como parcelado. Então pode ser feito em até quantas parcelas? 6 parcelinhas, né? Mediante termo de parcelamento, que é o que vai formalizar esse parcelamento, tá? E desde que essa parcelinha mínima seja de 50 UFG, tá? Então não pode ser inferior a isso, não pode ter uma parcelinha de 40 UFG, por exemplo, tá? O parcelamento implica o reconhecimento irrevogável e irretratável da procedência do crédito, da concordância com a base de cálculo. Isso aqui é uma confissão de dívida, tá? Então, feito o parcelamento, ele não pode mais voltar atrás. Ele é irrevogável e irretratável. Solicitação do parcelamento, tá? Um caminhozinho, isso aqui é bom vocês darem uma olhadinha de véspera, né? Aquela antes de olhar na provinha, antes de entrar na provinha ali que eu falei para vocês. Contribuinte ou responsável deve solicitar junto ao CAC que faça o cálculo do valor. Então primeiro ele pede o cálculo do valor a ser recolhido integralmente. Contribuinte solicita o parcelamento, informa a quantidade de parcelas e assina o respectivo termo. Então ele vai pedir aqui, né? Primeiro ele faz o cálculo, né? Pede o cálculo, depois ele pede o parcelamento, informa em quantas vezes ele quer pagar e assina o termo de parcelamento. Portanto, são emitidas as guias de arrecadação que vencem no mesmo ano. A primeira parcela vence em até 2 dias úteis da formalização do termo. As demais parcelas na mesma data, nos meses subsequentes. Isso desde que no mesmo ano. As parcelas que vencem no próximo ano terão os valores atualizados a partir de 1º de janeiro, com base na variação da UFG. Mesmo assim, as guias de arrecadação devem ser retiradas pelo contribuinte ou representante a partir de 1º dia útil do 1º de janeiro do próximo ano, tá certo? Não pagamento da parcela inicial em 30 dias ou falta de pagamento de 2 parcelinhas consecutivas ou não acarreta o cancelamento automático do parcelamento. Então deixou de pagar em 30 dias uma parcela ou 2 parcelas, sendo elas consecutivas ou não, isso vai acarretar o quê? O cancelamento do parcelamento. Pagamento das guias podem ser efetuados em qualquer agência da rede bancária credenciada, tá?
Então não é qualquer agência bancária credenciada, e as guias emitidas para o parcelamento são válidas não são válidas como comprovante de quitação do ITBI. Muito importante isso. Solicitação do parcelamento do ITBI. Contribuinte que não efetuar o pagamento no prazo pode solicitar ao órgão competente a emissão da segunda via, cujo prazo de validade será o vencimento da parcela subsequente. Isso aqui não tem muita dúvida. Na emissão da segunda via vão ser adicionados multa, juro e atualização monetária sobre o valor da parcela, sem problemas. A emissão da segunda via depende de não ter havido fato determinante do cancelamento do parcelamento, tá? Falta de pagamento da parcela inicial em 30 dias, ou falta de pagamento de duas parcelas sendo consecutivas ou não, sem problemas. A certidão de quitação do parcelamento, tá? Essa que de fato vai comprovar que o parcelamento ele foi quitado, que ele foi concluído, né? Cumprido todas as exigências de todas as parcelinhas foram pagas. Deve ser solicitada pelo contribuinte após o adimplemento de todas as parcelinhas. A administração deve fornecer essa certidão em 30 dias do pedido. Único documento válido para a lavratura de escritura pública, tá? Nos tabelionatos de notas ou registro ou verbação do título de transmissão no cartório de registro de imóveis, tá? Então, feito o parcelamento, não basta a pessoa ir até lá e dizer para o oficial de cartório, eu já fiz o parcelamento. Não, ele tem que apresentar essa certidão. Até mesmo para que a pessoa, né, o tabelião, ele se assegure, né, de que foi feito de fato o parcelamento e ele foi quitado, para que ele não tenha uma responsabilidade solidária, né, que a gente viu que o tabelião ele tem responsabilidade solidária caso ele não exija o comprovante de pagamento do ITBI. Obrigação dos tabeliães e oficiais de registro público. Tabeliães, oficiais e oficiais de registro não praticarão quaisquer atos relacionados a seu ofício nos instrumentos públicos ou particulares relativos à transmissão de bens imóveis ou direitos a eles relativos, sem a prova de pagamento do ITBI, exceto, aqui é importante, né? Tudo que é exceção a banca gosta, no caso da lavratura do instrumento público, após o expediente bancário, que a gente viu que pode, né? Devendo comunicar o fisco no primeiro dia útil subsequente à lavratura. Então, essa é uma situação em que há a possibilidade, né, dele não exigir a comprovação do pagamento. Os notários, oficiais de registro e prepostos devem verificar a exatidão dos dados e suprir eventuais omissões na identificação do sujeito passivo e do imóvel objeto da transação no documento de arrecadação. Obrigação dos tabeliães e oficiais de registro público, eles devem também, os notários, oficiais de registros de imóveis e seus prepostos, para efetuar a lavratura, registro, inscrição, averbação e demais atos relacionados à transmissão dos imóveis, exigir documento que comprove o reconhecimento administrativo da não incidência da imunidade ou da concessão da isenção. Então não basta o contribuinte dizer, olha, eu sou imune, e ele apresentar lá, né, documentos para tanto. Não basta ele falar, olha, eu sou isento, conforme lei XYZ aqui. Ele tem que apresentar o reconhecimento administrativo, né, o reconhecimento da prefeitura, de que ele atendeu os requisitos e que de fato ele é imune, isento ou ele tem uma não incidência ali, tá? Guia com reconhecimento provisório, vistada por agente competente do fisco, se impossibilitada a análise imediata pelo setor competente. Deve também exigir certidão emitida pelo fisco que ateste a inexistência de débitos de IPTU referente ao imóvel até a data da operação. Tendo débitos de IPTU, ele não deve fazer o registro. Ok? Sempre que notificado pelo fisco, devem os notários, os oficiais de registro, seus prepostos, atender a notificação no prazo de 10 dias. Levem para a prova isso aqui também. Obrigação dos tabeliães e oficiais de registro público. Ficam os tabeliães e oficiais de registro públicos obrigados a inscrever seus cartórios, normal, né? Tem que fazer a inscrição municipal e comunicar eventuais alterações, tá? Facultar ao fisco o exame em cartório dos livros, autos e papéis que interessem a arrecadação. Isso aqui é a função de compartilhamento de informações para fins de que o fisco consiga verificar se todos os recolhimentos de ITBI têm sido feitos corretamente, tá? Tem que haver essa parceria entre o cartório e o fisco. Fornecer ao fisco, quando solicitado, certidão dos atos lavrados ou registrados relativos aos imóveis ou direitos relacionados.
O não cumprimento das disposições acima pelos tabeliães, escrivães de oficiais de registro ficam sujeitos a multa de 500 UFG. Tá certo? Então, uma multinha pesada, caso ele descumpra essa obrigação, tá? Estamos chegando ao fim, hein? Infrações e penalidades, tá? Esse aqui eu vou deixar para o próximo bloquinho e aí a gente já mata o estudo do ITBI, tá certo, meus amigos? Então vejo vocês daqui a pouquinho.